Existem decisões dessa vida que não tem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope de votação. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele. E amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver. Passar o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levar para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa certeza. Alex e Michele eram Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando de não abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Mas eu lutei para não abrir tudo que acontece, de mal e de bom. o que significa de mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade, nós vamos dar toda a cidade, nós somos responsáveis por isso e queremos que ele continue crescendo. Muito bem. Mas galera, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei o que eu quero saber, porque não interessa, sabe? Porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, irmão, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Aqui eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma eram as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar e próprios filhos. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, de um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês não entenderam de devido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês já entenderam de desfocar a verdade? Vocês já entenderam de ir ao programa em busca da verdade? Isso não está me entendendo. Eu não quero responder nada. Exato, ele vai responder, eu não preciso explicar, que é aquilo que não poder enganar. Então, vocês já entenderam como aquilo naquele momento, de um lado, a verdade. De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e que deveriam ter. Existem decisões dessa vida que não tem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope de votação. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele. E amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver. Passar o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa certeza. Alex e Michele eram Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação,
E é por isso que eu todo esse período aqui falando de uma abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir pegar. Eu fiquei triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu não sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. O precipício do mundo destruído é de resignação e profissão. O jeito ela voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que foi publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei o que eu quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu nunca, eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Aqui eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era das pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar e outras filhos. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm os sentimentos de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês não entenderam o programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa e buscar a verdade? Eles não estão entendendo. Eu não quero responder nada. Exato, eles não entendem. Que é aquilo que poder enganar. Então, vocês entenderam como aquilo naquele momento de um lado, a verdade. De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e que deveriam ter. Existem decisões nessa vida que não deveriam. Pode estragar o casamento. O programa terminou sem envelope por papel. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teve ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida, ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram casar. Alex e Michele, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando de uma abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir pegar. Como apresentador, eu não sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. o precipício do mundo destruído é de resignação e profissão. O jeito ela voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós
mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que publicado, eu nunca sei perguntar para eu não sei o que eu quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, eu estava desconfiado. Né? Isso aqui na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2 filhos. E havia uma outra corrente que diz o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm os sentimentos de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês não entenderam o programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo que ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão entendendo. Eu não quero responder nada. Exato. Eles vão que aquilo de necessidade para determinar. Então, vocês entenderam como aquilo naquele momento de um lado, a verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões de que deveria ter. Existem decisões da vida que não deveriam. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar os resultados que deveriam ser levados para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa coisa. Isso foi certo. Alex e Michele eram Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando em uma abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida deles. Eu relutei para não abrir pegar. Eu fiquei triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. o princípio do mundo destruído é de resignação e profissão. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem tudo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que publicado, eu nunca sei perguntar para eu não sei o que eu quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, eu estava desconfiado. Né? Isso aqui na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos,
mas sempre de um amor fraternal. O Senhor é como se fossem dois irmãos que tivessem três crianças para criar, não importa quem foi. E aí uma outra corrente diz o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiam mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês já entenderam ao programa? Primeiro, por que será que eles estão vivendo? Não, vamos descobrir. Vocês já entenderam de desfocar a verdade? Vocês já entenderam de ir ao programa em busca da verdade? Isso não é para entender. Eu não quero condenar, cara. Ele vai começar porque eu não preciso explicar que é filho de poder ensinar. Então, vocês entenderam como o ratinho naquele momento disse, não abre, a verdade em todos os lugares do Brasil chegavam opiniões de que deveria ter. Existem decisões nessa vida que não tem. Pode estragar o casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram casar. E fizeram ter Alex e Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando de uma abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir o pecado. Eu fiquei triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e bom. O que significa do mundo destruído é dizer indignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem por isso. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que daquele período eu não queria abrir, até que eu não sei, já está bem claro publicado, eu nunca sei o que está premiado. Eu não sei que eu quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento da cultura. Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. O Senhor é como se fossem dois irmãos que tivessem três crianças para criar, não importa quem foi. E aí uma outra corrente diz o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiam mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos.
Vocês se arrependeram de ter ido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não. Vocês se arrependeram de ter tocado a verdade? Vocês se arrependeram de ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão se arrependendo. Eu não quero condenar, cara. Exato. Ele foi começado porque eu não preciso explicar que aquilo não está poderia. Então, eles se arrependeram como ratinho naquele momento. De um lado, a verdade. De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam existem decisões nessa vida que não deveriam. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Choras de Mundo de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver esse fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está Por fim, eles fizeram essa coisa. Isso foi inteiro. Alex e Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando em um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida deles. Eu relutei para não abrir o pegar. Eu fiquei muito triste de ter estado aqui fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. o que significa de mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem por isso. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que foi publicado aqui, daquele período, eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está pensado publicado, eu nunca sei perguntar DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2 filhos. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Então, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos, o telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês se arrependeram de ter ido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não. Vocês se arrependeram de ter tocado a verdade? Vocês se arrependeram de ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão se arrependendo. Eu não quero condenar, cara. Exato. Ele foi começado porque eu não preciso explicar que aquilo não está poderia. Então, eles se arrependeram como ratinho naquele momento. De um lado, a verdade. De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam existem decisões nessa vida que não deveriam. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Choras de Mundo de volta, abrindo
rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está Por fim, eles fizeram essa coisa. E fizeram ter Alex Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando em não abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Mas eu lutei para não abrir pegar. Eu fiquei triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. O que significa de um mundo destruído é de resignação e proteção. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem por isso. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, daquele período, eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, eu estava desconfiado. Né? Isso aqui na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar um próprio filho. E havia uma outra corrente que diz o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, em determinado momento, não conseguiam mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês não entenderam de ter ido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo juntos? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Isso não está entendendo. Eu não quero responder nada. Ele vai perguntar, eu vou permitir que é filho de poder virar. Então, vocês entenderam como o ratinho naquele momento disse, não abre, a verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam ter. Existem decisões nessa vida que não precisam. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope de votação. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Show de Mundo de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está Por fim, eles fizeram essa coisa. E fizeram ter Alex Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando em não abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Mas eu lutei para não abrir, pegar. Eu fiquei triste do resultado que eu estou fazendo agora.
passado tudo o que acontece. De mal e de bom. O que significa de mundo destruído é de resignação e sofrimento. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, estava desconfiado. Né? Isso até na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma eram as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, então fossem 2 filhos. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, de um acaso e tudo mais. Acontece que eles, em determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês se referiram ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo juntos? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão entendendo. Quer responder nada. Eles não entendem que é isso que poder ensinar. Então, vocês entenderam como ratinho naquele momento de, do lado, a verdade. De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e que deveriam ser. Existem decisões nessa vida que não deveriam. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar os resultados que deveriam ser levados para frente. Eu sei que todo mundo está Por fim, eles fizeram essa sincera. Alex e Michele eram Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando de um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Mas eu tenho para não abrir pegar, eu triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece, de mal e de bom. O que significa de mundo destruído é de resignação e sofrimento. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, estava desconfiado.
Isso até na hora de tudo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2 filhos. E aí uma outra corrente diz o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, de um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês estão referindo ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão entendendo. Eu não preciso responder nada. Eles vão que é filho de poder enganar. Então, vocês entenderam como ratinho naquele momento de, do lado, a verdade. E todas as cidades do Brasil chegavam a opiniões de que deveria ter. Existem decisões nessa vida que não tem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope de promoção. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele. E amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa parte. Isso foi Alex e Michele, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação. E é por isso que eu todos os períodos aqui falando de um abrir. Mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir pegar. Eu fiquei triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e bom. O que se diz do mundo destruído é dizer indignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que o público de casa vive daquele período. Eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que o público de casa, eu nunca sei perguntar DNA. Eu não sei o que eu quero saber, porque não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu nunca, eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, estava desconfiado. Né? Isso até na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem 2 irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2 filhos. E aí uma outra corrente diz o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão
Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês estão referindo ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não. Vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Isso é para entender. Eu não preciso responder nada. Exato. Ele vai não precisa explicar, que aquilo não está podendo. Então, vocês estão entendendo como aquilo naquele momento de a verdade. De todos os lugares do Brasil chegavam opiniões e que deveriam ter. Existem decisões nessa vida que não deveriam. Pode estragar o programa. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele. E amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, Tony. O casal teve ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram casar. Muito sincero. Alex e Michele eram Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação. E é por isso que eu todo esse período aqui falando em um abrir. Mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não fazer pegar. Eu fiquei triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e bom. O principal do mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito ela voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço, toda a cidade, nós vamos dar toda a cobertura da cidade, nós somos responsáveis por isso e queremos que ele continue funcionando. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que o público de casa aqui, que daquele período, eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que o povo de casa, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei o que eu quero saber, porque eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu nunca, eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, eu estava desconfiado. Né? E está tendo na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2 filhos. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiam mais viver com a dúvida. Então, foi necessário. Então, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês estão referindo ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não. Vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Isso é para entender. Eu não preciso responder nada. Exato. Ele não precisa explicar, que aquilo não está podendo. Então, vocês estão entendendo como aquilo naquele momento de a verdade. De todos os lugares do Brasil chegavam opiniões e que deveriam ter. Existem decisões nessa vida que não
você Alex, você Michele, e amanhã a gente volta com a Show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para vocês. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa coisa. Alex e Michele eram Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando em uma abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Mas eu lutei para não abrir, o que acontece? De mal ou de bom? O princípio do mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está bem claro publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que perde a função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, estava desconfiado. Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa se tem 2 filhos. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiam mais viver com a dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês não entenderam o programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vamos descobrir. Vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo que ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão entendendo. Eu não quero responder nada. Exato. Eles vão responder. Eu não preciso explicar que é tipo de verdade para determinar. Então, vocês estão entendendo como o ratinho naquele momento disse, no lado, a verdade. De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões de que deveria ter. Existem decisões nessa vida que não deveriam. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para vocês. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa coisa. Alex e Michele eram Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando em uma abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Mas eu lutei para não abrir.
O que existe de mundo destruído é dizer que nação e propriedade. O jeito ela voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que daquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que publicado, eu nunca sei perguntar DNA, eu não sei, que eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu nunca, eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma eram as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2 filhos. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver com a dúvida. Então, foi necessário, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos, o telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês se arrependeram de ter ido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês se arrependeram de ter focado a verdade? Vocês se arrependeram de ir ao programa em busca da verdade? Eles não se arrependeram. Eu não quero responder nada. Eles não precisam que é filho de poder ensinar. Então, eles se arrependeram como ratinho naquele momento. De um lado, a verdade. De todos os lugares do Brasil chegavam opiniões e deveriam ter. Existem decisões nessa vida que não podem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Show de Mundo de volta abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles tiveram que casar. Isso foi certo. Alex e Michele eram Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando em um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não fazer pegar. Eu fiquei muito triste com o resultado que eu estou sabendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. O que existe de mundo destruído é dizer que nação e propriedade. O jeito ela voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que daquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que publicado, eu nunca sei perguntar DNA, eu não sei, que eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo.
Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, é como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, em determinado momento, não conseguiram mais viver com a dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês arrependeram de ter ido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não. Vocês se arrependeram de ter focado a verdade? Vocês se arrependeram de ir ao programa em busca da verdade? Isso não está se arrependendo. Eu não quero responder nada. Exato. Ele foi que é filho de poder ensinar. Então, se arrependeram como ratinho naquele momento. Do lado, a verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam ter. Existem decisões da vida que não podem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Show de Mundo de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para vocês. O casal teve ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa coisa. E fizeram ter Alex e Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando de um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Mas eu lutei para não abrir pegar. Eu fiquei muito triste com o resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. O que significa de um mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, daquele período, eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está bem claro publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, eu estava desconfiado. Né? Isso até na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, é como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão
questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que ele, em determinado momento, não conseguiu mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Então, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês estão referindo ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Isso não está entendendo. Eu não quero responder nada. Exato, ele vai que é filho de poder enganar. Então, vocês entenderam como raciocina naquele momento de, do lado, a verdade. E todas as cidades do Brasil chegavam a opiniões e se deveriam. Existem decisões nessa vida que não precisam. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope para você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para vocês. O casal teve ainda mais um dia para resolver. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa coisa. Alex e Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente, para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando de um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir tudo que acontece, de mal e de bom. o que significa de mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade, nós vamos dar toda a cobertura da cidade, nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem felizes. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está bem claro que publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei o que eu quero saber, porque não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, irmão, pela história, estava desconfiado. Né? Isso aqui na hora de todo mundo. Aqui eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma eram as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, ou então que dois. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, em determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Então, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês estão referindo ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Isso não está entendendo. Eu não quero responder nada. Exato, ele vai que é filho de poder enganar. Então, vocês estão entendendo como raciocina
Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele. E amanhã a gente volta com a Choro de Mundo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teve ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida, ou explicar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está Por fim, eles fizeram escapar. Isso foi certo. Alex e Michele, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação. E é por isso que eu estou nesse período aqui falando de não abrir. Mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir o pecado. Eu fiquei muito triste com o resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. o dia seguinte do mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito ela voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem por isso. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu nunca, eu estava só desconfiado que eles eram irmãos, pela história, estava desconfiado. Isso está na hora de todo mundo. A teoria do pente, naquela época, havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, ou então que dois. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês não entenderam o programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa e buscar a verdade? Eles nunca estão entendendo. Não quer responder nada. Exato, eles não entendem que é tipo de necessidade para determinar. Então, vocês entenderam como agiu naquele momento de, do lado, a verdade. De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões de que deveria ser. Existem decisões nessa vida que não deveriam. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele. E amanhã a gente volta com a Choro de Mundo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teve ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida, ou explicar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está Por fim, eles fizeram escapar. Isso foi certo. Alex e Michele, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação. E é por isso que eu estou nesse período aqui falando de não abrir. Mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para
que acontece de mal e de bom. O que existe de mundo destruído é de resignação e profissão. O jeito ela voltar para casa, lá na Bahia, e quem sabe começar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que foi publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que publicado, eu nunca sei perguntar DNA de eu não sei o que eu quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu nunca, eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, eu estava desconfiado. Né? Isso aqui na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm os sentimentos de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiam mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Então, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês não entenderam o programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Isso não é para entender, Eu não quero responder nada. Exato, ele vai não precisa explicar que aquilo de poder enganar. Então, vocês entenderam como aquilo naquele momento de, um lado, a verdade.